Vamos lá para a primeira questão, é a seguinte, olha só. A número 1, deixa eu ler aqui para você. No triângulo retângulo, determine as medidas x e y indicada. Então a gente tem um triângulo retângulo, mais ou menos nesse formato aqui, ó. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, aqui 65 graus. Aqui a medida x, aqui a medida y. E aqui a medida 9, tá? Então vamos identificar. Temos dois catetos aqui, um dado por x e outro dado por y, e a hipotenusa por 9. E aqui o ângulo de 65 graus. E é para a gente determinar x e y. Então nós vamos usar as razões trigonométricas. O seno de 65 graus, ou o cosseno de 65 graus, ou a tangente de 65 graus. Então vamos lá, vamos lembrar. O que é o seno de 65 graus? Cateto oposto por hipotenusa. Então eu tenho cateto oposto igual a x, hipotenusa 9. Daqui nós vamos fazer o seguinte. Seno de 65 graus, no exercício foi dado, que é 0,91, igual a x sobre 9. E aí vamos multiplicar cruzado. Então 1 vezes x igual a 9 vezes 91. Melhor, né? 9 vezes 0,91, que é igual a 8,19. Muito bem, então esse é o valor de x. Agora vamos encontrar o valor de y. Podemos fazer isso ainda pelas razões trigonométricas. Vamos analisar aqui o que é o cosseno de 65. Cosseno de 65 graus é igual a cateto adjacente, é aquele que está formando o ângulo, ó, cateto adjacente, pela hipotenusa. Cateto adjacente y pela hipotenusa 9. Então vamos olhar no exercício. Cosseno de 65 graus é igual a 0,42 aproximadamente. Então 0,42 é igual a y sobre 9. De novo, vou multiplicar cruzado, né? 1 vezes y. E 9 vezes 0,42 vai dar 3,78. Muito bom. Então vamos para a próxima questão. Já encontramos aqui os dois catetos que faltavam nessa questão número 1. Na questão número 2, nós temos o seguinte, ó. Determine no triângulo retângulo ABC as medidas A e C indicada. Então nós temos um triângulo retângulo mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Temos um ângulo de 30 graus aqui, aqui 90, aqui 10, aqui o valor da hipotenusa, que é a, que não sabemos, e aqui um dos catetos C. Então vamos lá, como é que a gente vai resolver isso aí? De novo, aqui é 30 graus. De novo, pelas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Então vamos primeiro aqui, o seno de 30 graus. Seno de 30 graus, vamos lembrar, cateto oposto, que é o 10, sobre hipotenusa, que é o A. Muito bem. Seno de 30 graus é 0,5, ou posso até escrever como meio. Meio igual a 10 sobre A. Então eu tenho que A é igual a 20, multiplicando cruzado, tá certo? Então aqui, ó, A vezes 1 e 2 vezes 10. E agora o valor de C. Qual é o valor de C? Vamos usar cateto adjacente e cateto oposto. Qual que é a relação que envolve cateto adjacente e cateto oposto? Tangente. Então vamos aqui, ó. Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto. Vou até escrever aqui, ó. Cateto oposto é 10. Sobre quem? Sobre o cateto adjacente, que é C. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Igual a 10 sobre C. Vamos multiplicar cruzado. Então eu tenho C raiz de 3 igual a 3 vezes 10, 30. Então C é igual a 30 sobre raiz de 3. Precisamos fatorar ou racionalizar isso. Vou multiplicar aqui por raiz de 3 e aqui por raiz de 3. Então eu tenho que o C vai ser 30 raiz de 3 sobre 3. Então C é igual a 10 raiz de 3. Muito bom. Agora vamos para a questão número 3. Deixa eu escrever aqui, questão número 3. Ela diz o seguinte, ó, sabendo que o seno de 40 graus é igual a 0,64, o cosseno de 40 graus é igual
a 0,77 e a tangente de 40 graus é igual a 0,84. E aí pede para determinar o valor de x e de y nesse triângulo retângulo aqui, ó. Muito bom. Então aqui y, aqui 7 e aqui x. Aqui nós temos 40. Então vamos lá, de novo. Vamos descobrir aqui o cateto oposto ao ângulo de 40. Cateto oposto pela hipotenusa. Então seno de 40 graus é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 40 graus, 0,64, igual a x sobre 7. Vamos multiplicar cruzado de novo. X igual a 7 vezes 0,64, que é 4,48. Então esse é o valor de x. Agora vamos para o valor de y. Vamos usar o cateto adjacente a 40 graus e a hipotenusa. Então, relação de cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Cosseno de 40 é igual a y sobre 7, mais o cosseno de 40 é 0,77, igual a y sobre 7. De novo, multiplicando cruzado, eu tenho que o y é igual a 7 vezes 0,77 é igual a 5,39, ou 5,39. E a questão número 4. Vamos dar uma olhadinha nessa questão número 4. Diz o seguinte: considerando o triângulo retângulo ABC, determine as medidas A e B indicada. Então eu tenho aqui na questão número 4 um triângulo retângulo mais ou menos dessa maneira aqui. Ó. Ele é um triângulo retângulo. Aqui é 60 graus. Aqui eu tenho a medida A. Aqui eu tenho 12 raiz de 3. E aqui eu tenho B. E precisamos então descobrir a medida A e B. Então vamos olhar para esse 60 graus, olhar para a hipotenusa e para esse cateto, que é o cateto oposto. Então seno de 60 graus é igual cateto oposto 12 raiz de 3 sobre A. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, igual a 12 raiz de 3 sobre A. Esse raiz de 3 com esse raiz de 3 a gente simplifica. Então vamos multiplicar, vai ficar o quê? 1 sobre 2 igual a 12 sobre A. Vamos multiplicar cruzado, A igual a 24. Muito bem, encontramos o valor de A. Vamos encontrar o valor de B. De novo, cateto adjacente e o cateto oposto. Relação de cateto adjacente e cateto oposto é a tangente. Então a tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, 12 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, B. Tangente de 60 é raiz de 3, igual a 12 raiz de 3 sobre B. Vamos simplificar o raiz de 3, então eu tenho 1 igual a 12 sobre B. Vamos multiplicar cruzado, eu tenho que B igual a 12. Muito bom. Agora vamos para a questão número 5. A número 5 diz assim: em um triângulo retângulo isósceles, cada cateto mede 30 centímetros. Determine a medida da hipotenusa desse triângulo. Então, questão número 5. Temos um triângulo retângulo isósceles. Então, aqui, essa medida aqui é a mesma medida que essa. E cada cateto é 30. Então, eu já vou ter que colocar que essa medida é 30. E essa medida também é 30. E quero saber qual é a medida da hipotenusa. Muito bom. Então a gente vai fazer, pode ser o Teorema de Pitágoras, que nós temos a hipotenusa, vamos chamar de A. Então A quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então A ao quadrado é igual a 900 mais 900. Então A ao quadrado é igual a 1800. Então eu tenho que A igual a raiz quadrada de 1800. Vamos fazer o seguinte, dá para a gente fatorar isso. Então vamos pegar e vamos colocar 1800 aqui. Vamos dividir por quanto? Por 2 dá 900, por 2 dá 450, por 2 dá 225, vai dar por 3, 225 dividido por 3
dá 75. Dá por 3 de novo, dá 25. Agora dá por 5, vai dar 5 e vai dar por 5, vai dar 1. Então eu tenho que o A é a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 2. Então 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 2. Vamos simplificar o expoente com radical. Tenho que A é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Vai dar 30 raiz de 2. Então esse é o valor da hipotenusa. Agora vamos para a questão número 6. Questão número 6, vou até passar um traço aqui para a gente facilitar a visualização. Questão número 6 diz o seguinte: a diagonal de um quadrado mede 6 raiz de 2. A diagonal é 6 raiz de 2 centímetros. Nessas condições, qual é o perímetro desse quadrado? Então eu quero saber qual que é o perímetro desse quadrado. Então vamos desenhar o quadrado aqui. Eu tenho que a diagonal é igual a 6 raiz de 2. Preciso descobrir qual é essa medida, né? Que é um quadrado. Então medida x. E aí a gente vai usar o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então vou fazer d ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Aí eu tenho 6 raiz de 2 ao quadrado é igual a 2x ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Simplifica a raiz com 2. A raiz com o expoente 2. Igual a 2x ao quadrado. Esse 2 e esse 2 a gente simplifica, um vai dividir o outro. Então, x é igual a raiz quadrada de 36. X igual a mais ou menos 6. Como é medida, vamos considerar somente o 6. Encontramos a medida x. Agora, qual é o perímetro do quadrado? O perímetro do quadrado é 4 vezes o lado. 4 vezes x, ou 4 vezes 6, que é igual a 24 centímetros. Então, esse é o perímetro do quadrado. Questão número 7. Temos o seguinte. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Então aqui nós temos a pipa formando um ângulo de 45 graus com o solo. Aqui uma altura x que nós queremos descobrir. E essa medida é de 80 metros. Então vamos lá. Vamos descobrir. Olha só. Estou olhando para o triângulo retângulo. Esse lado é o cateto oposto ao ângulo. E aqui hipotenusa. Relação cateto oposto a hipotenusa é seno. Seno de 45 graus é o cateto oposto x sobre hipotenusa 80. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, igual a x sobre 80. Vamos multiplicar cruzado. 2x igual a 80 raiz de 2. Vamos simplificar tudo por 2. Então teremos 40 raiz de 2. Essa é a medida x. Então, a altura que a pipa está em relação ao solo é de 40 raiz de 2. Podemos substituir esse 40 raiz de 2 aqui por 1,41. Então temos que o x é igual a 40 vezes 1,41 igual a 56,4. Isso metros, né? Vamos até colocar aqui, unidade de medida, metros. Questão número 8. Temos lá, em um triângulo ABC retângulo em A, o ângulo B mede 30 graus e a hipotenusa mede 5 centímetros. Determine as medidas dos catetos AC e AB desse triângulo. Então aqui, nessa questão número 8, vamos fazer então a representação. Temos um triângulo retângulo. Vou fazer ele desse jeito aqui. Temos a medida de 90 graus, que é retângulo, né? Então é o ângulo A. O ângulo B, vamos chamar aqui de ângulo B, que é o ângulo de 30 graus. A hipotenusa mede 5 centímetros. Determine a medida dos catetos. Então aqui, ó, então para saber qual que é essa medida AB e essa medida
AC. Vamos chamar de medida X e medida Y, AB e AC. Vamos usar aqui o ângulo, a relação hipotenusa e cateto adjacente ao ângulo é cosseno. Então, cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente por hipotenusa 5. Então, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, igual a x sobre 5. Vou multiplicar cruzado e tenho que x é igual a 5 raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor de x. Agora o x é o AB, medida AB. Agora vamos encontrar quem? A medida AC, que é a medida y. Em relação ao ângulo, é o cateto oposto por hipotenusa é seno. Então, seno de 30 graus é igual a y sobre 5. Seno de 30 graus é meio, igual a y sobre 5. Vamos multiplicar cruzado. 2y igual a 5. Vamos dividir tudo por 2. Então é 5 meios. Essa é a medida y. Na questão número 9, nós temos lá, para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância e assim o observa segundo o ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Calcule a altura do edifício, medida a partir do solo, dado raiz de 3 igual a 1,73. Então, nessa questão número 9, a gente tem uma situação que um observador está vendo um edifício, o topo do edifício, sobre um ângulo de 30 graus. Então aqui nós temos o observador e esse observador ele está a uma altura, né? Vamos colocar aqui alguma coisa a mais aqui, está a uma altura de 3 metros do solo. Muito bom. E aí a distância do observador até o prédio é de 30 metros. Vamos colocar aqui o prédio, esse aqui é o prédio. Muito bom. Vou colocar umas janelinhas aqui. Muito bem. E a gente tem que descobrir essa medida H do prédio. Essa medida H do prédio vai ser essa medida de 3, mais essa medida de x. Então vamos descobrir essa medida x usando esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Então, para descobrir essa medida x em função dessa medida que eu tenho, então nós vamos usar cateto oposto e cateto adjacente a 30 graus. Então nós vamos usar tangente. Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto x sobre o cateto adjacente 30. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 30. Então nós vamos multiplicar cruzado. Eu tenho que... Só vamos multiplicar o 30 lá. Então vai ficar assim, ó. 30 raiz de 3 sobre 3 é igual a x. Ou seja, eu sei que o x é 10 raiz de 3. Essa é a medida x. Agora a gente quer encontrar a altura. Vou até colocar aqui a altura H do prédio. Vou melhorar esse H aqui. H é igual a quem? A 3 mais x. Então H é igual a 3 mais 10 raiz de 3. O exercício pediu para admitir a raiz de 3 como 1,73. Então H vai ser igual a 3 mais 17,3. Então a altura do edifício é de 20,3 metros. Muito bom. Agora a questão 10. Temos o seguinte. A uma distância de 40 metros, uma torre é vista sob um ângulo alfa, como mostra a figura. Determine a altura H da torre, se alfa igual a 30 graus. Então vamos aqui. Eu tenho uma torre aqui. Muito bom. E ela tem uma altura H que a gente quer descobrir. E ela está sendo observada por um ângulo alfa. Muito bem. E esse ângulo alfa é igual a 30 graus. 30 graus. A distância da torre até esse ponto de visão, que forma um ângulo de 30 graus, com o solo,
está a uma distância de 40 metros. E aí vamos descobrir então essa medida H. Como é que nós vamos fazer? Cateto oposto por cateto adjacente, ó, olhando para esse triângulo aqui, ó, triângulo retângulo. Então, cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Então, tangente de 30 graus é igual a H sobre 40. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, igual a H sobre 40. Então, vamos multiplicar cruzado. Tenho que 3H é igual a 40 raiz de 3. Então, H é igual a 40 raiz de 3 sobre 3. Muito bom. Como não dá para simplificar exatamente, então dá para deixar a altura como 40 raiz de 3 sobre 3.